A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Olha, hoje nós estaremos então finalizando a nossa meditação no livro de Provérbios. Estaremos entrando aqui no capítulo 31. Estaremos então dividindo, eu vou dividir em duas partes, assim como eu fiz com os outros. Então, estamos quase finalizando, né? Melhor dizendo. E eu vou ler então do versículo 1 ao versículo 9. E no nosso próximo dia, a gente estará lendo do 10 ao 30. Amém? Glórias a Deus. Que você receba, aleluias, força do alto, né, para você continuar aí a sua caminhada. Que você esteja sempre na presença do nosso Deus, obedecendo a sua palavra, buscando se fortalecer nele e na palavra dele. Amém? Em nome de Jesus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Todas as noites também nós temos a meditação da noite a partir das 19 horas. Meus irmãos, então eu vou fazer essa leitura na Bíblia na linguagem de hoje. Então vamos lá. Conselhos para um rei. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse: Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais esse dia de vida, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora, Pai, o Senhor me use como instrumento seu para transmitir a santa palavra do Senhor. Dai-nos entendimento espiritual para que compreendamos o teu querer. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, contemplando a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Glórias a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. É com muita alegria, meus irmãos, que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Já começando bem o dia, não é verdade? Buscando a face de Deus, porque sabemos que a palavra de Deus é qual nos fortalece, né? É por ela que a gente tem a nossa fé renovada, que a nossa fé cresce. Então não podemos deixar, né, de meditar na santa palavra do Senhor. E hoje então nós temos aqui essa mãe, né, aconselhando o seu filho. Eu achei maravilhoso, né, quando ela diz aqui, olha, você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. Quantas mulheres, né, estão nesse momento orando a Deus, pedindo ao Senhor que lhes agracie, né, com a maternidade, né, que ela possa gerar um filho. E aqui essa mãe diz: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações, né? Então quer dizer, Deus com certeza, né, ouviu a oração dessa mãe e lhe presenteou com esse filho. E aí ela vem então, irmãos, dando conselhos ao seu filho. Então esse é também um dos nossos papéis, né, como mães. O Dia das Mães passou há pouco tempo, né? Então é motivo de nós estarmos também aqui, olha, glorificando ao Senhor por essa palavra, porque essa palavra vem nos ensinando a ser mãe também.
né? Ser mãe é a gente não deixar de aconselhar os nossos filhos, de lhes mostrar o caminho do Senhor, o caminho reto, né, do Senhor, o único e verdadeiro caminho que é Jesus. E essa mãe aqui fala, olha, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim, né? E isso é uma grande verdade. E que os nossos filhos possam ouvir os nossos conselhos, né? Porque eu às vezes paro, né, para refletir de quando eu era jovem e minha mãe estava ali sempre nos aconselhando e quantas coisas poderiam terem sido evitadas se tivéssemos ouvido o conselho dela, né? Eu e minhas irmãs e meu irmão, né? Então, você que está aí do outro lado, que de repente ainda é jovem, está aí, olha, começando a sua vida, que você possa ouvir. Eu sei que às vezes quando a gente está aí na adolescência ou a gente ainda é um jovem, a gente acha os conselhos da mãe enjoados, né? A gente acha que a mãe está sempre pegando no nosso pé, mas quão maravilhoso seria se a gente pudesse valorizar esses conselhos desde a mais tenra idade, né? Só quando a gente fica maduro que a gente vai se lembrar dos conselhos da mãe, né? E pensar, né? E refletir, por que que eu não ouvi minha mãe? Então, essa mãe aqui estava aconselhando o seu filho, né? Para que ele não gastasse o seu dinheiro todo com mulheres, né? E não é diferente hoje em dia, né? Quantos que perdem ali, olha, a sua vida, a sua família, né? O dinheiro, perde a sua salvação por conta, né, de mulheres, né? Mulheres que na realidade não são aquela que Deus separou para você. Então você, homem, jovem também, ou até adulto, né, que está aí do outro lado, que você tome cuidado, né, em relação a isso, que você vigie, né, para que você não venha cair em tentação e se deixar levar, né, por coisas tão passageiras e muitas vezes pecaminosas, né? Então aqui, ó, ela continua dizendo: escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas, né? Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados, né? Então, olha, essa mãe aconselhando seu filho, né, que era um rei, para que ele não fizesse dessa forma, porque com certeza, né, seja rei, seja um chefe, né, seja um presidente, seja um chefe de família também, né, quando ele se deixa levar pelas bebidas alcoólicas, ele acaba então se esquecendo das leis, né, principalmente da lei de Deus, e esquece os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes, né? Essa mulher aqui falando. Então, meus irmãos, né? E você, né? Que porventura está ouvindo aí esse vídeo, esse áudio nessa hora. Se porventura você já se embrenhou nesse caminho da bebida, né? Que você busque força em Deus para que você saia, porque assim como a gente viu aqui, olha, as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, né? No sentido de que morrendo espiritualmente mesmo, né? Que você busque em Deus a libertação, né, dessa situação, para que você possa ter uma vida plena na presença do Senhor, uma vida próspera, uma vida feliz junto da sua família, em nome de Jesus. E aqui diz, ó, fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo, proteja os direitos dos pobres e dos necessitados, né? Então, que mãe abençoada, né, que estava ali aconselhando o seu filho, um rei, né, para que ele então se preocupasse, né, com os menos favorecidos, que ele então fosse um juiz, um rei de direito, né, que lutasse pelo direito dos pobres e dos necessitados, né? Então, uma mãe exemplar, né, irmãos? Então, eu sei que hoje, né, a situação é diferente, mas que a gente também não deixe de aconselhar os nossos filhos, porque esse é o nosso papel. Se eles irão obedecer, aí já é com eles.
Tomara que sim, né? Para que não venham se arrepender lá na frente dos seus erros que poderiam terem sido evitados. Mas que a gente fique com essa palavra, né? Essa palavra de aconselhamento, essa palavra de exemplo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é... deixa só um pouquinho que eu desmarquei aqui o que eu ia ler, olha. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Ai. Deixa eu parar aqui um pouquinho para eu achar de novo. Peraí. Encontrei aqui, tinha saído da página. O título é Avisado. Quem dera Salomão tivesse seguido esse provérbio que ele mesmo escreveu. O homem mais sábio do mundo não seguiu o caminho do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O provérbio é esse, olha, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Suas grandes capacidades e maravilhosos dons e talentos não lhe deram a mais alta sabedoria, que é fruto de obedecer a Deus. Salomão foi escolhido para continuar o vitorioso reinado de seu pai Davi. Para tanto, Davi ajuntou os recursos necessários para a construção do templo de Deus com as plantas e os materiais suficientes para completar a grande empreitada. Convocando os líderes e militares da nação toda em Jerusalém, com seu filho Salomão ao lado, Davi entregou a ele e à nobre plateia seu plano para o futuro da nação. No seu discurso, fez questão de deixar bem claro a Salomão que o futuro bem-estar da nação dependeria da sua fidelidade. Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Se o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Porém, quando Salomão subiu ao trono, concentrou toda a atenção no aspecto material do reino e aparentemente se esqueceu da prioridade espiritual. Pois, contrário aos mandamentos de Deus, multiplicou centenas de misses e princesas dos povos pagãos para enfeitar o seu reinado. Não percebeu que a aceitação dos deuses dessas mulheres haveria de arruinar a nação que deveria servir ao Senhor unicamente. Salomão, em toda a sua glória, não se deu por avisado e agiu como se seu pai nada lhe tivesse dito do seu dever de buscar a Deus. Não pondo Deus em primeiro lugar, o mais sábio tornou-se o mais tolo. Parece que não ensinou seu filho Roboão a buscar o Senhor, pois quando este assumiu o trono, cometeu um erro que levou a nação a se dividir irrecuperavelmente. Isso tudo serve de alerta para nós, para darmos prioridade aos valores espirituais, cultivando a comunhão com Deus. A sabedoria começa com a busca de Deus e se completa com sua presença em nós. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.